Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo, tá? Falando sobre espionagem, magia negra e conspiração. Nesse vídeo eu vou fazer mais um vídeo, tá? Delatando para você os vizinhos do crime organizado, tá? E o esquema satânico, tá? Do Illuminati e da maçonaria, ok? Tá? Uma das coisas que eu já falei para você, para dar aquela introduzida no vídeo, é o seguinte, que o Illuminati e a maçonaria são dois grupos muito antigos, tá? Que eles usam a prática de magia negra. Consegue entender? Por quê? Porque esses grupos vêm, tudo isso aqui é meu. Porque esses grupos vêm, tá? Desde os tempos muito antigos, tá? Na época em que se praticava magia negra abertamente, consegue entender? Desde os tempos da fundação do mundo que se pratica magia negra, até os tempos medievais que se praticava magia negra, esses grupos, eles vieram dos impérios, tá? Europeus, consegue entender? Dos impérios romanos, consegue entender? Então, eles praticam magia negra há muito tempo, né? Há milênios, vamos dizer assim, né? Há séculos, milênios, consegue entender? No caso, milênios e séculos, né? Então, eles inclusive inventaram a psiquiatria para acobertar isso daí, né? Eles seguem doutrina de magia negra até os dias de hoje, e eles inventaram a psiquiatria como uma forma tanto de acobertar isso daí, como inventar uma doutrina engenhosa que controle as pessoas, tá? Consegue entender? Então não existe nenhum tipo de psiquiatria, ou psicologia, ou psicanálise, só quem mostra isso aqui sou eu, no mundo inteiro, que não seja satânica, tá? Não existe psiquiatria que não seja satânica. A psiquiatria foi inventada justamente pelos satânicos, tá? Ok? Qualquer pessoa, tá, que se diz anti-satânico ou não satânico, que promove psiquiatria, ele é um grande de um imbecil, ou ele é extremamente burro, tá? Não existe meio termo, tá? Ok? É um imbecil mesmo, tá? Ok? Qualquer pessoa que está promovendo psiquiatria está promovendo também magia negra, tá? E está promovendo também satanismo, está promovendo as doutrinas. E aí o que eu ia falar? O fato desses grupos serem antigos e eles dominarem magia negra, usurparem, isso já está na mão deles inicialmente, consegue entender? Não quer dizer que outros grupos não se formem copiando as estratégias que eles usam, tá? E até mesmo pegando as estratégias deles e incorporando as suas ideias para poder fazer esquemas internos, esquemas de oposição. Consegue entender? Então, quando você vê qualquer coisa se mobilizando com psiquiatria ou com satanismo, magia negra, isso daí é diabólico e você vai rejeitar isso daí. Movimentos internos, movimentos externos, movimento da puta que pariu, da casa do caralho, novo movimento velho, tá? Ok? É tudo o uso da magia negra, tá? E da psiquiatria para controlar pessoas, para manipular uma massa de manobra, tá? E para praticar magia negra, fazer conspirações, tá? Ok? No entanto, o tal do Illuminati e da maçonaria são os grupos mais antigos, tá? E são os grupos que são tanto financiados quanto eles são... eles se edificaram para ser os grupos absolutos. É meu tudo isso aqui. A maçonaria e o Illuminati, eles tanto são financiados, tá? Quanto eles são, na verdade, o grupo que financia. Eles tanto são financiados como eles financiam, ou seja, eles são empossados e eles foram edificados. Tudo isso aqui é meu. Eles foram edificados para ser o grupo que controla mesmo, você consegue entender? Ou seja, a ideia de criar um outro grupo que venha controlar, ou de edificar um outro grupo, ou este tal desses dois grupos vão suplantar esse grupo aí, ou derrubar esse grupo, ou comprar esse grupo, tá? Ou então esse grupo, esse tal desse grupo que se originou deles mesmo. Consegue entender? Porque o objetivo é você ter sempre uma maçonaria, um Illuminati controlando este mundo, tá? Ok? Consegue entender? E você vai caminhar fora disso daí, tanto do Illuminati e da maçonaria, quanto de algum outro grupo vagabundo que está falando contra isso daí, fazendo a mesma coisa. Expliquei então, tá? Consegue entender? Por exemplo, o indivíduo pratica magia negra de seita medieval, o indivíduo pratica magia negra do olho do quinto dos infernos, tanto faz, tá? Consegue entender? Pronto. Agora eu vou falar para você, eu vou apontar para você, primeira coisa que eu vou introduzir aqui, falando sobre esse negócio do tal do Lei Fett, para falar para você do movimento para você derrubar os vizinhos do crime organizado. Presta atenção.
O tal do Leifert, ele foi deposto da Rede Globo. Então ele está realmente fazendo de tudo, tá, para bater de frente com os caras que tiraram ele. Ou seja, foi uma grande derrota para ele, que fazia parte de uma empresa. Ele está completamente... fizeram um boicote, botaram ele para fora. Então ele está fazendo de tudo para falar contra determinados adversários. Tudo isso aqui é meu. Ele está fazendo de tudo, tá, para... Tudo isso aqui é meu. Tudo. Ele está fazendo de tudo, tá, para falar contra os adversários que estão depondo ele, que estão falando contra ele. E então isso daí é uma coisa bem pessoal dele, tá? Ele tem até o direito de ficar falando mal de quem ele quer e reclamar que tiraram a posição dele. No caso, provavelmente foi uma falta muito grande para ele, então isso é problema dele lá, com o pessoal dele lá, tá? Ok? Mas o que eu quero apontar para você é o seguinte: se esse sujeito está fazendo um discurso promovendo psiquiatria, Illuminati e maçonaria, ou um grupo satânico interno ou externo, eu quero falar para você não seguir esse movimento que esse sujeito está originando, porque ele provavelmente está sendo financiado justamente para fazer isso daí. Ele está sendo financiado para ser o personagem que vai interpretar a oposição dos dois lados que estão disputando. Então ele provavelmente está se apresentando como mais uma ladainha, tá? Que você vai achar bom, ó, que legal, esse cara está falando contra a direita, contra a esquerda, e está falando contra o que está aí na praça, e está reclamando de várias pessoas da Rede Globo, não sei o que. Ó. Primeiro, falar contra a Rede Globo já é uma ladainha do SBT, tá? Falar contra o SBT. Falar contra a Rede Globo já é uma ladainha, tá? Que os conservadores se apropriaram, tá? Ok? Só quem fazia isso daí era eu, tá? Ok? Só tinha uma pessoa no mundo que falava contra a Rede Globo, tá? Eu só sei de um, tá? Então eles se apropriaram dessa ideia de falar mal da Rede Globo para eles se promoverem. Ó, a primeira situação que já coloca esse indivíduo como mais um clichêzão, tá? Ó, pronto. A segunda situação, psiquiatria, meu amigo, aqui, ó. Ameaça de prisão e hospício. Qual seria a prerrogativa de você colocar ameaça de prisão e hospício? Ele está querendo acobertar magia negra. Magia negra, espionagem e conspiração. Aqui eu acho que ele já foi apanhado. Significa o seguinte: a ideia de que ele está chateado, que a Rede Globo depôs ele e tal, isso é problema dele. Ele tem o direito de falar mal de tudo que é da Rede Globo, que fez mal para eles, os hipócritas que estão falando merda lá e os caras que estão com alguma razão. Problema dele. O que eu quero falar para você é que se esse sujeitinho está promovendo, para a gente falar aqui do assunto dos vizinhos do crime organizado, deixa eu falar de algo importante. Se um cara está promovendo psiquiatria, ó, camisa azul escuro, ameaça de prisão e hospício, quando você sentir essa prática de magia negra nojenta no seu olho, então ele está sendo financiado por um grupo que é uma quadrilha satânica, tá? Que está botando dinheiro no bolso dele para ele vir com a mesma ladainha de psiquiatria, espionagem, magia negra, vizinho do crime organizado roubando. E ele está tentando agradar alguma casta de satânicos, de ladrões, de trapaceiros, de criminosos do seu bairro. Uma nova geração de vagabundos, tá? Que estão querendo depor um determinado grupo para eles mandarem, tá? Ou então eles remandarem. Ou então eles não estavam mandando tanto, mandar mais, ok? Onde tem psiquiatria, magia negra no seu olho, espionagem no seu computador, só tem merda nisso daí. Então, isso que eu quero falar para você. O fato desse sujeito estar falando lá contra os indivíduos lá que tudo isso aqui é meu. O fato dele estar falando daquele pessoal que o fulano era assim, o ciclano era assim assado, não cliquei em nenhum, né? Tudo isso aqui é meu. Isso daí é um problema pessoal dele lá, porque ele faz parte desse universo, tá? Desse universo de pilantras, tá? Que estão roubando você e destruindo o que é seu e se associando com esses vagabundos que encostam o cu no seu olho. Mas quando o cara me vem com psiquiatria, tá? E com prática de magia negra no seu olho, e ele vem falando alguma coisa que está agradando esse perfil de indivíduo, ó, pronto. Se está agradando os vizinhos do crime organizado, está agradando o esquema com o David, o esquema com o David está gostando do que esse cara está fazendo, então isso daí é um monte de merda. Você consegue entender? Você está sentindo um cu encostado no... Você manda um e-mail, um cu encostado no seu olho. Você faz alguma coisa nova no seu computador, um cu encostado no seu olho. Você promove alguma coisa nova, um cu encostado no seu olho. Joga um spyware no seu aparelho, o cu no seu olho. Isso daí
esse movimentozinho que ele está tentando fazer aí, que estão reclamando que provavelmente o Leifert pode ser o novo presidente, ou então, talvez nem é isso, tá? Talvez nem é isso, mas talvez ele está posicionado assim com uma ideia assim de botar boca no trombone contra nego aqui, ó. Ameaça de prisão e hospício aqui, denunciar magia negra no seu olho. E cu no seu olho. Meu amigo, você tá... Olha, eu quero falar aqui, presta atenção. Olha, eu quero falar aqui que uma das coisas que eu quero falar aqui, colocar a boca no trombone aqui, esse indivíduo aí, é sobre essa prática nojenta que esses vagabundos praticam no olho da gente, tá? O computador da gente sendo atacado com espionagem, esses vagabundos roubando no seu bairro. Aí, ó, pô, o cara tá falando de alguma coisa importante, ok? Um esquema de estar sempre financiando esses vagabundos para estar roubando você, esses vagabundos achando que você tem que agradar. Aí, pô, falou alguma coisa que é relevante. Eu ainda não vi ninguém falando algo que seja útil até hoje, tá? Ok? A mesma ladainha de vagabundo encostando furingo no olho dos outros e roubando você. É isso que eu quero falar para você, tá? Significa que a ideia de que os pobres, né? A questão, vamos voltar aqui, a gente encerrar aqui, ó. A questão dos pobres. Vou explicar só um raciocínio para você entender, ó. O Leifert falou contra os pobres. Já expliquei para você que os pobres não é a mesma coisa que os pobres, né? Os pobres, na verdade, são criminosos, tá? Que estão roubando tudo que é seu, que estão cagando e se lixando para os pobres, tá? Mas você tem que fazer um discurso pobral para agradar esses vagabundos, tá? Presta atenção. Eles estão cagando e se lixando, tá? Os furingos que encostam no seu olho, no seu bairro, estão cagando e se lixando para pobre, tá? Ok? Mas você tem que fazer o discurso pobral. Por quê? Porque é um indivíduo catinguento, um indivíduo com é um indivíduo aqui com suvaqueira, é um outro catinguento do outro lado, é um fedido que está roubando alguma coisa de você, tem que fazer um discurso assim a favor. E sobre pobres, meu amigo, ó, eu estou falando para você, o objetivo desses indivíduos é achincalhar quem é pobre, para você entender, tá? Não somente pessoas pobres, mas qualquer pessoa que reclame, tá? De estar passando por dificuldade, o objetivo deles é humilhar esses vagabundos, tá? Ok? São 20 anos de experiência, tá? E já falei isso muitas vezes para você, tá? Presta atenção agora que eu vou falar aqui. O objetivo desses vagabundos é roubar. Roubar, são ladrões, tá? Roubar e fazer fraude, tá? São sanguinários, são assassinos, tá? Ok? Presta atenção para você entender. Vou falar aqui para você. Esse sujeito, provavelmente, ele está fazendo um discurso para reagradar os pobres. Ele desagradou. Aí ele está falando, vocês estão falando que eu estou desagradando os pobres? Mas eu vou dizer para você que o fulano de tal falava isso assim, assim. O ciclano, ele não pensa nisso. E o fulano de tal não sei o que lá. Para ele poder tudo isso aqui é meu. Não cliquei em nenhum vídeo. E nem vi nada. Nem no perfil, nos rótulos dos vídeos. Consegue entender? Um discurso onde ele vai apenas recontrolar aquela situação pessoal que eu falei. Ele vai retornar a moral que ele tinha antes para poder ele voltar para a Rede Globo, então ele ser infiltrado, ele está se reengajando em alguma dessas empresas aí para continuar os vagabundos roubando o que é seu, praticando magia negra em você, destruindo o que é seu. Então isso é algo muito pessoal dele. E no caso ele representa, para você que é civil, tá? Para você que não pratica magia negra, espionagem e conspiração, a mesma posição. Psiquiatria, roubar que é seu, praticar magia negra, e um grupo satânico está controlando. Ou um grupo satânico interno, as duas coisas juntas, tá? Ok? Ou os dois grupos fingindo que estão separados, tá? Que é o principal, tá? Ok? Só quem denuncia sou eu, tá? Dois grupos fingindo que estão separados. Só quem fala sou eu. Ok? Por exemplo, o que seriam os dois grupos fingindo que estão separados? Por exemplo, esquerdistas fazendo discurso contra os banqueiros. Já falei que isso é a maior mentira, tá? Isso é a maior farsa. O que na verdade eles sabem é que ainda acima dos banqueiros, ou um grupo que está na mesma estatura dos banqueiros, tá? Ou até mesmo alguns tipos de banqueiros, tá? Ou algumas pessoas que se posicionam como se fossem banqueiros, financiam movimentos esquerdistas, que é o quê? Como se fosse um movimento corporativo comunista, de ideias e doutrinas comunistas. Por exemplo, a Microsoft, né? Por exemplo, tudo é de todos, nada é de ninguém.
Da onde que vem? Da onde que vem? Vamos ver qual é o ponto mais alto que está promovendo a doutrina do tudo é de todos, nada é de ninguém. Aí você vai chegar até uma empresa como a Microsoft. Ué, mas não é uma corporação, uma empresa? Sim, mas eles não trabalham para negócio, dinheiro, eles trabalham para promover comunismo, como eu já falei num outro vídeo para você. Dá um exemplo, por exemplo, a Rede Globo. A Rede Globo não vende produto, só quem fala sou eu. Só quem fala sou eu. A Rede Globo não vende produtos, tá? A Rede Globo vende só informações, né? Jornalismo, revistas de jornalismo, revistas de informações, tá? Eles têm várias franquias, tá, de revistas que pertencem a eles. A Rede Globo é dona de várias franquias de diversos tipos de revistas, tá? Eles tanto originaram várias revistas quanto eles compraram várias outras empresas, tá? E tem empresas de revista que são... Tudo isso aqui é meu, eu nunca pesquisei. Tem algumas revistas, tá, que são uma determinada empresa que está na mão de alguém, está na mão de um grupo. Mas esse grupo é da Rede Globo, consegue entender? Por exemplo, aquela empresa Abril, né? Eu tenho para mim que aquela empresa Panini também é propriedade da Rede Globo, mas eu não tenho certeza, tá? Mas aquela empresa Abril é uma empresa de revista de diversidade. Eu tenho para mim que foi comprado pela Rede Globo. E aquelas revistas, todas as revistas de informação de vários modelos, como por exemplo Época, Veja, todas essas revistas, embora elas tenham nomes diferentes, focos diferentes, todas elas são propriedade da Rede Globo. Então, uma empresa que trabalha só com informações é uma empresa, tá? Movimenta dinheiro, mas eles são comunistas. Então, indivíduos que são tudo é de todo, nada é de ninguém, esses vagabundos que ficam falando contra os banqueiros no seu bairro, são sócios de uma empresa como essa daí, tá? Ok? Mas não fazendo nenhum tipo de propaganda de direita ou de esquerda, tá? Para você não pensar, para você não ser o burro, tá? Que pensa que eu falei contra a Rede Globo, tem um cagalhão satânico que está encostando o cu no meu olho, e ele isso daí é a Rede Globo, é a Rede Globo. E você está fazendo a vontade de cagalhão que encosta o cu no olho dos outros, tá? A outra coisa que eu quero falar é o seguinte, agora eu vou falar de maneira pessoal. Poxa, ô Jorge, por que esse sujeito Leifert está vestindo essa cor azul aí? Porque ele está copiando palavras minhas. Ele está roubando palavras minhas e está replicando palavras e conceitos meus para jogar ideias, tá? Para fazer oposição contra o governo Bolsonaro e o Lula. Então, se esse canalha está me roubando, se esse sujeito está me roubando, está me trapaceando, eu já digo para você logo que ele é um canalha e um pilantra, consegue entender? Se ele está tentando fazer um movimento para congregar pessoas usando as minhas palavras, você não tenha dúvida que é mais um pilantra que está vindo aí para se promover às custas do que é dos outros, tá? Ok? Tá? O movimento certo mesmo, tá? É aquele que é contra a magia negra no seu olho, tá? Espionagem no seu computador, e os cagalhões que praticam magia negra, espionagem, que estão roubando no seu aparelho, tá? Esse aqui é um bom movimento, tá? É um movimento que não vai promover psiquiatria, não vai promover magia negra, tá? Ok? Então é esse daí, tá? Quando você vê alguém replicando palavras minhas, tá? Isso daí é meu, você promova sempre como meu. E diga sempre que é meu. Quando você viu que alguém está copiando alguma coisa minha, você diga, não, isso daí não é dessa pessoa não. É dessa pessoa, é do Jorge Rodrigues, é meu. Ok? Quando for meu, você diga que é meu. Mas será que tem a possibilidade de ser o contrário, Jorge? Que a pessoa está falando a mesma coisa que você? Não. Ok? Eu nunca vi ninguém falando contra a direita e contra a esquerda. Eu nunca vi. Tá? Eu nunca vi ninguém fazendo um movimento contra a direita e contra a esquerda. Ok? Pronto. Ok? Então, quando você vê um indivíduo que está replicando as ideias que eu estou jogando aqui nos meus vídeos, se ajude a delatar. Tá? O meu objetivo é até colocar na cadeia. Uma das ameaças que eu estou recebendo todos os dias é que os bandidos estão me roubando, passando informações para eles, tá? de informante, e eles estão fazendo a ameaça de me roubar, de me espoliar, e o meu trabalho ser todo desfeito para eles se promoverem às custas do que é meu. Ok? Tá? Ok? Se você soube que o Danilo Gentili está copiando coisas minhas, e ele está fazendo sim, Danilo Gentili está copiando o que é meu, esse sujeito, tá? Aquilo que está roubando aquilo que é meu, você rejeite isso daí são mais pilantras, tá? Por exemplo, agora eu vou colocar um último raciocínio. Se alguém está se promovendo às custas daquilo que é meu, tá? Então sou eu que tenho que estar aí, ok? Tá?
ok? Então, como eu falei para você, eu não me candidataria a presidente, tá? Por duas razões que eu já falei. Se eu tiver que ser presidente, um líder aqui neste país aqui, o meu objetivo é destruir tudo isso daí, eu vou ser um ditador, tá? Ok? Se alguém me convocar para ser um ditador, tá? Para matar tudo aquilo que algum dia praticou magia negra, espólio, plágio, todas essas coisas que eu denuncio, aí sim, de boa vontade eu me disponho, tá? Que eu vou matar tudo isso daí e aí a gente vai começar um trabalho aqui no Brasil, tá? Ok? Aí sim eu faço um trabalho, tá? Tudo aquilo que algum dia praticou magia negra no olho dos outros vai morrer, tá? Ok? Não só vai morrer, tá? Como vai ser completamente estraçalhado, tá? Ok? Então, para ser um ditador, estou à disposição. Para ser um líder, assim, a favor desses e desse conluio que eu falei que, mas de jeito nenhum, mas não aceitaria mesmo. Ainda que me oferecesse um mundo inteiro para eu governar sobre alguma coisa, até para ser um diplomata, não, você vai ser só um sunício, mas de jeito nenhum, mas eu não dou nada para esse pessoal, ok? Meu objetivo é tirar o que eles roubaram, ok? O meu discurso nesse caso está igual aquele ditador da Segunda Guerra Mundial, tá? Eu estou preparando um vídeo para falar alguma coisa do que eu penso desse ditador da Segunda Guerra Mundial, que é bastante forte que eu vou falar aqui, mas eu estou guardando um momento especial, tá? Ok? Uma das frases daquele ditador foi o seguinte, tá? Ele falou assim: se alguém vai atrás de quem te roubou e pega de volta isso daí, por acaso eu sou um ladrão? Ok? Se você vai atrás do ladrão e toma de volta o que ele roubou de você, por acaso você é um ladrão? Ok? Preste atenção. Então é isso que eu quero falar para você, tá? A segunda situação é que para eu ser um líder, tá? Eu estou disposto a ser um líder, liderar o meu trabalho aqui, os meus projetos, tá? E para destruir tudo isso que se levantou, tá? Ok? Por exemplo, Danilo Gentili, Thiago Leifert, Sony, tá? Qualquer um desses indivíduos que roubou alguma coisa minha, eu vou colocar eles na cadeia, tá? Eles vão pagar centavo por centavo que eles roubaram. Eles não vão se promover com aquilo que é meu, ok? Tá? E seja o que for, tá? Seja a coisa mais hostil deste mundo que roubou o meu trabalho, que está se promovendo me roubando, tá? Vai me pagar.